E aí, gente, tudo bem? Vamos resolver aqui a questão 54, prova AFA 2019. Questão que tem um armário cujas dimensões estão indicadas na figura abaixo, estão em repouso sobre um assoalho plano e horizontal. É uma pessoa aplicar força F constante e horizontal, cuja linha de ação e o centro de massa do armário estão no mesmo plano vertical, sendo o coeficiente de atrito estático entre o assoalho e o piso do armário igual a μ, e estão no armário na eminência escorregar, a altura máxima H na qual a pessoa poderá aplicar a força para que a base do armário continue completamente em contato com o assoalho é. Tá, o que a gente tem de opção aqui para fazer? Essa imagem não tá muito legal porque ela tá tridimensional. Eu acho que se a gente fizer uma bidimensional fica mais interessante. Por quê? Vamos supor que a gente tem o armário aqui e a gente tem o centro de massa nesse ponto aqui, certo? Ele se encontra numa altura Hzinho, correto? Numa altura Hzinho. A gente vai ter a aplicação da força F nesse ponto aqui, ser correto? Numa altura Hzão, correto? A gente sabe que a altura total é 2H. A gente sabe que o centro de massa está exatamente no meio, né? Se a gente quiser, porque a altura vale 2H. Se a gente quiser até corrigir para deixar mais centralizado aqui, para deixar o desenho mais, mais fiel à representação ali, aí fica melhor. Então a gente tem essas informações. A gente tem aqui medindo L, medindo L. Vamos achar as outras forças que a gente tem aqui também, ó. A gente tem uma força peso, né? Aqui no centro de massa. Correto? Que é a força peso aqui. Seria a massa vezes a gravidade, nesse caso. O que a gente tem aqui? A gente tem uma força de atrito também que vai ser contra o movimento. Se a caixa está sendo empurrada para cá, a gente tem que a força de atrito aqui vai ser contra o movimento, correto? É uma força de atrito estático. Mas ele está na iminência ele está na iminência de se mover, né? Fala no enunciado que ele está na iminência de se mover. Logo, essa força de atrito ela pode ser calculada, né? A gente sabe que força de atrito, quando está na iminência de movimento, ele vai ser simplesmente μ vezes a normal, correto? Então, a gente tem basicamente essa informação, vamos deixar ele anotado, e a gente tem que representar essas forças aqui, ó. A gente vai ter a força de atrito contrária ao movimento, certo? Força de atrito contrária ao movimento. E o armário vai tender, o bloco, né? Ele vai tender a tombar para cá, né? Ele vai tender a fazer isso aqui. Logo, a gente vai poder representar a normal aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui a gente representa a normal, já que ele vai estar tombando aqui. E a normal estaria aqui. Então a gente representa ela aqui. Legal? O que a gente pode fazer? A gente tem que fazer uma análise dos torques agora, né? O que acontece aqui? Ele quer saber a altura máxima H na qual a pessoa poderá aplicar essa força. Então a gente tem que analisar os torques. Então, um ponto fixo interessante para a gente escolher aqui, ó, é esse ponto aqui, ó, bem no cantinho aqui. Por quê? Porque, se você reparar, a gente pode continuar traçando as linhas aqui, ó. Se a gente traçar essa linha aqui, da força normal e a linha da força de atrito, elas se coincidem nesse ponto. Então a gente já consegue eliminar duas forças das nossas contas. E a gente consegue usar só a força F e a força P. Correto? Qual que é a definição do torque aqui, né? A gente sabe que o torque que vai estar... o torque que faz girar no sentido anti-horário tem que ser igual ao torque que faz girar no sentido anti-horário, correto? Então a gente sabe que nesse caso, essa força aqui, a linha de ação dessa força tá aqui, ó. Vamos continuar a linha de ação dela, é exatamente essa linha de ação dela, correto? Então a gente tem que calcular a distância da linha de ação até o ponto fixo. E a menor distância é quando faz 90 graus aqui, que é a nossa altura H, né? Hzão, na verdade, né? Corrigindo aqui, Hzão, olha, aqui é a altura que está a força F. Então a gente sabe que a força F vezes Hzão vai ser o que vai promover a rotação nesse sentido aqui, correto? Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Apagar esse Hzão aqui. A gente pode fazer a mesma coisa com a força peso agora. A força peso, se reparar, a linha de ação dela está aqui, correto? Se a linha de ação dela está aqui, qual que é a distância dela até esse ponto aqui? É quando faz 90 graus, que é essa distância aqui, ó. Logo, é a distância L, correto? Então, a gente sabe aqui que a força peso vezes o L vai ser igual a F vezes H.
Legal. A gente tem essa informação aqui, tranquilo. Enquanto isso, né, a força normal e a força de atrito a gente não vai incluir nessas contas. Por quê? Porque elas passam, a linha de ação delas, ó, a linha da força de atrito passa pelo ponto fixo que a gente escolheu. Mesma coisa acontece com a força normal, né? A linha de ação dela também passa sobre o ponto fixo que a gente escolheu, então a gente não precisa incluir na nossa conta. Legal? Então, as equações pro torque estão resolvidas. A gente... deixa eu apagar esse estoque aqui e deixar só essa equaçãozinha aqui, deixar ela separada. Agora a gente precisa fazer umas equações para situação do peso, né? A gente sabe que o peso aqui, ó, nesse caso aqui, o peso vai ser igual a normal, né? Porque, olha, porque o peso e a normal são as únicas forças na vertical. Logo, a gente sabe que eles vão se igualar. Mesma coisa acontece com a força F e a força de atrito, né? Elas são as únicas forças na horizontal. Logo, elas vão se anular. A gente pode escrever aqui, ó, em Y. Em Y acontece que P é igual a N. E em X, para que haja o equilíbrio, a gente precisa que F seja igual à força de atrito. Correto? Então a gente tem essas duas equações mais aqui. Então vamos trazer elas para cá. Ó. F igual a força de atrito e P igual a N. Beleza. A gente já tem todas as informações suficientes aqui. E a gente quer determinar o quê? A gente quer determinar o valor da altura H máxima, correto? Então vamos lá. O que a gente tinha calculado da força de atrito? A gente sabia que a força de atrito era μ vezes a normal por ele estar na iminência de estar escorregando. Logo, a gente pode escrever isso aqui, ó. Φ igual μ vezes a normal. Correto? Isso aqui é legal. E o que a gente pode fazer com isso aqui? Vamos pegar essa primeira equação aqui, ó, trazer ela para cá. O que acontece? A gente sabe que o F é igual ao Φ. Então a gente pode substituir. A gente sabe que Φ é igual a H, que é igual a P vezes o L. Aqui a gente já pode substituir, ó, que a gente sabe que o P é igual ao N, correto? A gente sabe que o P é igual a N. Se quiser, acho que é interessante. Vamos deixar o N aqui. A gente pode substituir ali. E a gente pode fazer o que agora? A gente pode isolar o H, né? O H vai ser igual a N. O L é minúsculo, né? Escrevi o L minúsculo, só para deixar padronizado. Sabe que isso aqui vai ser o H, vai ser N, N vezes L, dividido pela força de atrito. Então, o que é isso? Então, a gente tem. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente sabe que a força de atrito, igual a gente escreveu aqui na iminência do tombamento, ali, do escorregamento, né? A gente sabe que essa força de atrito é μ vezes a normal. Logo, a gente pode substituir aqui por... Escrever completo, né? A gente pode substituir o Φ ali, ficaria N vezes L. Seria igual a μ vezes a normal. Essa normal simplificaria com essa normal e sobraria pra gente que a força H seria simplesmente L sobre μ, correto? Que seria esse o gabarito que aparece na letra B de bola. Espero que você tenha entendido. É uma questão bem clássica, essa aqui, parece muito. Espero que você tenha entendido. E muito obrigado pela atenção.